Boa noite. Aqui é o ex-bravador, o ex-bravador. Vamos fazer aqui, ó, a prova de equilíbrio. Porque nós sabemos que o Mestre River chega um tempo que ele te para no jogo da história. Então você tem que fazer etapas de equilíbrio para poder continuar subindo de nível. Isso aqui é muito importante. Então vamos nessa. Continuando aí, primeira fase de equilíbrio aí com a nossa Aquila. A nossa personagem manadora aí da inexistência. 55 seria o maior contrato da história do Vasco. Mas como o Vasco, como eu disse, tá pezinho atrás, ok, é bonito, é lindo, papel. A SAF tem como prática demorar mesmo. E para certas ações é razoável. Futebol atrapalha quase sempre. Mas para esse caso, tem que se causar ficar com o pezinho atrás. Mas a informação que eu tenho, volta a dizer, ouvido pessoal da Cultura Bet. E também o Vasco agora à noite, muitos aqui vão até me ofender, mas tem que fazer isso. Eu vou ter que tirar a Bruna para colocar aqui. Eu digo deve, porque eu sou daquele tempo de que o contrato tem que ser assinado. Muita gente que fala naquela do... Às vezes fica me sacaneando do pode ser, pode não ser. Já vi muito jogador de futebol ser apresentado e não jogar no clube. Um jogador chegar lá, Marquinhos deve ter visto também, Joel também. O cara não assinou, daqui a pouco ele foge da concentração, vai para outro. Eu me lembro do Carlos Alberto Dias. Lembra do Carlos Alberto Dias? Acertou com o Flamengo, 2 dias depois ele foi para a concentração no Botafogo. Apresentou no Botafogo. Leandro Amaral. Leandro Amaral, mesma coisa, exatamente. É isso aí. Então a gente tem que ter muito cuidado, mas a informação hoje é essa. A empresa que tem um bigode como vai ser a nova patrocinadora master do Vasco, a Cultura Bet, vai ser a nova patrocinadora em acordo com 3 anos de contrato. Com esses valores, atingindo metas de competições, podemos chegar a 75 milhões de euros. Bom, Joel e Marquinhos, quero que vocês comentem sobre isso, porque é uma notícia muito boa, uma notícia quente, mas eu sou São Tomé. Eu só quando assinar e vou botar na cabeça. Mas os dois lados dá uma diferença muito grande que a coisa vai realmente andar. Apesar de que, como eu disse, o Vasco hoje anda, mas só eu quero até o final do ano. E a coisa foi mais, né? Direitinho. Dá para abrir mão desse trocado, não é, Marquinhos? Com certeza, seria um valor excelente para o Vasco. No momento, como você disse, que não há essa necessidade, por exemplo. Esse é o discurso das pessoas lá dentro, o próprio Lúcio Barbosa colocou isso. Aquela política coletiva, não sobrevive sem patrocínio mais pessoas que estavam lá desde esse movimento mas eu também, como você, eu prefiro aguardar uma oficialização, uma assinatura de contrato. Sabe que são muitas especulações no mercado, principalmente pelo fato do Vasco ser o único clube que iniciou o Campeonato Brasileiro sem patrocínio master. Isso é importante a gente dizer. Então, muitas empresas se apresentam, muitas empresas têm interesse, não só uma negociação, de fato, com o clube, como também uma valorização do mercado, uma exposição da marca. No mercado, nesse momento em que o Vasco tem uma ausência de patrocínio mágico. A gente tem conhecimento dessa notícia, pesquisou o site, rede social, a empresa ainda tem poucos seguidores, pouco conhecidos, isso causa alguma crítica, por isso o Vasco deve estar buscando essa questão da garantia. Então, uma coisa é você oferecer um valor, outra coisa é você poder pagar, ou ter condição, ter perspectiva de pagar. Não é assim, não dá para você assinar nada sem ter essa garantia, essa certeza, ou uma garantia inicial mais alta, algo nesse sentido. Eu acho que já se deu mal, por exemplo, não era patrocínio, mas era fornecedor de material esportivo, com a chance, ali realmente vender não era verdadeira, mas saiu até rompeu o contato, ficou sem ter uniforme,
2009, alguns jogos, com água fria, em 2009, a campanha da Série B, que o 2009 viu o técnico, hoje treinador da seleção brasileira, então por isso também prefiro manter os pés no chão e esperar que haja de fato esse acordo confirmado entre Vasco e qualquer técnico para ser patrocinadora mais. Agora, Joel, valores que são ouvidos nessa configuração equipe, dependendo do alcance de metas, fora o volume de dinheiro investido, vai para 75 milhões. Maior contrato da história do Vasco. É um contrato muito grande, com certeza, ajuda muito nesse corrigimento, nessa tentativa de futebol fortalecer cada dia mais, apesar desse problema aí que a gente vai falar no segundo bloco da associação passada, mas seria realmente um gol de placa, né? De fato, as negociações andando com a todos que o Vasco precisa e quer ter essa garantia para que não precise ter. Você lembrou muito bem da Pixbet, o Vasco ele já tinha um grande patrocínio dos padrões baixos, dos patrocinadores master dos últimos anos, para ela ter um patrocínio do padrão do Vasco muito grande, e o Vasco sempre não deixou ter esse valor, de 45, 55 milhões, então já consegue, e é uma negociação que se arrasta justamente para isso, para ter melhores valores. Na época da Pixbet, até da Estrela Bet, que chegou a negociar com o Vasco, a própria Betano também, o valor girava de 45, podendo aumentar metas e coisas do tipo. Agora, 55 de cara, de fato, é melhor, supera até as expectativas lá de trás. Então, isso é importante. Eu acho que, não se tratando de uma bet já consolidada, é só assim mesmo, de um valor acima. E eu acho que a sacada é boa, né? Porque Vasco, né, considerado que um time português, ele também com o Portugal Bet, o Bigodinho, então já eu acredito que fica mais fácil digamos, de aceitação do próprio público-alvo que essa empresa está buscando. Então, tomara que dê certo, eu também fico nessa situação. A gente já debatia que se tratava de uma bet, né, e o nome estava sendo guardado a 7 chaves e faz no momento de finalização. Então eu acho que é muito importante, lembrando que o Vasco é o único clube da Série A que iniciou o Campeonato Brasileiro sem o seu patrocinador mais. Mas isso não quer dizer nada, tendo em vista que o Vasco consegue sobreviver sem esse patrocinador e tem um aporte para receber, vai lembrar, né, de 270 milhões, o maior aporte da 777. Então isso dá uma oportunidade para se comprar um patrocinador com números muito óbvios. E é bom a gente informar aqui, porque já houve uma ingerência da Portugal Bet, porque a gente se lembra avaliou o Roberto, que inclusive a gente mostrou na nossa live lá, está estrategicamente com o desenho dela paralelo também à faixa diagonal. O Vasco estrearia a princípio domingo contra o Grêmio, e o pessoal deu um ok, pela homenagem ao Roberto. Então já se colocou de uma maneira como vai ser o patrocínio em datas festivas, tá? Porque vai ser um pouco deitado e meio na diagonal como é. Então já foi meio que uma agora Premier, o Valeu Roberto daquela maneira como foi na camisa, para mostrar como vai ser também na camisa a partir de agora. Então já houve essa ingerência, já houve esse fato, uma relação está legal, mas é isso, o Vasco está tendo as garantias, a princípio tudo ok, e deve-se ter aí em breve a assinatura desse contrato. Uma outra informação importante que eu tive agora à noite, o Vasco tem 2 nomes engatilhados para escolher para ser o novo diretor executivo. Um de fora e um do Brasil. Informação que eu tive agora à noite. No mesmo amanhã correr atrás, o dia vai ser quente amanhã, inclusive amanhã o Lúcio Barbosa estará, lá no sorteio da Copa do Brasil. Vamos conversar com ele, mas a informação que eu tenho é essa. E é para breve. O Vasco vai anunciar o nome do diretor executivo dentro daquele estilo que a gente falou, low profile. Cara muito mais da gestão, cara muito mais do ajuste interno do que uma grande estrela do negócio. Alguém importante, alguém de peso, alguém legal,
expertise, mas são 2 nomes, um de fora e um do Brasil. Eu estou sentindo que vai vir um gringo aí. Eu acho que o Vasco vai ter um diretor executivo gringo, até por conta da relação, a gente já está falando disso ao tempo, mas a informação que eu tive agora há pouco, a pessoa que me passou essa informação do Vasco, quanto a Portuga Bet, da mesma forma ele passou também dessa questão do futuro diretor executivo. É isso. Então, Portuga Bet, provavelmente a nova patrocinadora da camisa do Vasco, o patrocínio Vasco é 55 milhões a priori, podendo chegar atingindo metas a 75 milhões. 22 e 37. Joel, vou liberar, mas antes eu queria que você desse a notícia do Andrei, para a gente encerrar esse primeiro bloco, porque é um contraponto aquilo que a gente está falando, de grana entrando, de pagamentos em dia, até para mostrar como é que se faz jornalismo, a gente ouviu os 2 lados, saber dessa situação do Andrei e depois as suas considerações finais para a gente voltar para o segundo bloco e a gente vai falar sobre o Hugo Moura, contratações, sim, vamos falar sobre a relação conflituosa com o Fluminense e a bomba do dia, né? Relação SAF e associação cada dia pior. Diga aí, Joel, que história é essa do Andrei, meu amigo? Então, eu tive uma informação e a gente hoje, né, você mesmo conversando comigo durante toda a minha viagem para cá para Campinas, a gente tentando um aproximamento do Vasco e conversando com pessoas do Vasco. O que ocorre é que o Chelsea, né, o Andrei foi vendido por 12 milhões e meio de euros ao Chelsea, né, o Vasco vendeu o Andrei ao Chelsea, e o pagamento seria feito em 2 vezes. Em janeiro do ano passado e a segunda parcela em janeiro desse ano. A recebeu esse valor agora no início de abril, 6 milhões de euros, mas não passou os 30% que é devido ao Andrei. Então, 6 milhões e meio de euros dá, na conversão, cerca de 36,5 milhões de reais. O Andrei tem direito a cerca de 11 milhões, o Vasco cerca de 25 milhões e meio. E isso incomoda, é claro, o staff e o próprio jogador, tendo em vista que lá atrás, o Andrei, quando retorna ao Vasco por empréstimo, o Vasco também não tinha que ter passado esse valor. Entende-se que esse valor é do Andrei, então não é uma dívida do Vasco, o Vasco que não repassou o valor que era devido. A gente buscou informações sobre isso, a informação é aquilo, deu problema e pago quando puder. E por que isso? Porque a prioridade é o pagamento de salários e margem em dia. Salário não só dos jogadores, mas também de todos os funcionários da casa. Então foi essa informação que eu recebi. A questão com o Andrei está em negociação de fato para se resolver, mas o Vasco ainda não tem um prazo, mas até dos próprios credores, sempre que o Vasco está trabalhando com a seguinte situação. Sempre quando diz que vai pagar, acaba pagando na data que foi combinado. Então isso já internamente está se ganhando uma certa confiança de que vai se resolver o quanto antes. Então o Vasco prioriza os salários, o direito de imagem, então isso está legalizado em dia há 2 anos. E o Vasco, além do André, a gente sabe que tem alguns técnicos com agentes, empresários dessa última janela, e é um modus operandi do Vasco. A prioridade sempre será o seu funcionário dentro do clube, dentro da sala, estando com os salários em dia. Está tendo, então, a negociação e mais uma questão dessa lei. O Vasco, inclusive, solicitou, fez uma proposta ao André para pagamento desses 11 milhões parcelados em 2 vezes, sendo que a princípio, o jogador ainda não aceitou esse tipo de negociação. Então, existe uma fila, pelo que me foi passado, uma fila, e o Andrei está nessa fila em negociação para receber o dinheiro. Só que a crítica se faz porque não é um dinheiro do Vasco, seria um dinheiro de repasse. E o Vasco estaria, digamos, aproveitando desse valor que caiu no caixa. Essa é a grande crítica do lado do jogador, e o Vasco entende que não é dessa forma. É um valor que ele tem que repassar, mas ele, como tem 70%, então ali, por questões burocráticas ou coisa do tipo, e está se fazendo essa negociação. Então essa é a informação, claro. O Vasco, na segunda parcela recebida do Chelsea,
Segundo problema com o Andrei, mas a justificativa é para pagamentos de salários e imagem. O Vasco está priorizando. É aquilo. Pega daqui, sangra dali. Essa é o modus operandi da SAF do Vasco em relação aos jogadores, aos funcionários. Então essa é a informação de hoje. O Vasco devendo o Andrei cerca de 11 milhões, de acordo com a segunda parcela da compra do jogador pelo Chelsea. 6,5 milhões de euros, com o Vasco recebendo ou tendo direito a 25 milhões e meio, Andrei tendo direito a 11 milhões de reais. Claro. Mas não é correto. Não é correto, né, Marquinhos? Também acho que não. Tem que repassar. Tem que repassar. Não existe isso. Não existe. É dinheiro, acho que fazer um acordo, pagar, dizer que vai pagar em parcelas, ok. Agora, não pagar, eu não gosto disso. Realmente não gosto. Já não é a primeira vez, né? Pela segunda vez. Pela segunda vez. Realmente. É a segunda vez que acontece. Mas agora tem uma justificativa. A outra vez o dinheiro subiu e ninguém falou nada. Ninguém disse nada. Para mim, apropriação indébita. Don't forget to let Dos your friends outros é know. boa. Sabe? É um negócio que não é correto. Então, eu acho que não é ideal isso. E faço questão amanhã de, tendo a oportunidade de perguntar isso ao Augusto, lembremos, Marquinhos, amanhã perguntar isso a ele. A gente tem que perguntar dessa situação do André. Porque é uma situação que não cabe. Até porque o jogador, de repente, entra na justiça, o jogador faz uma queixa ao Vasco e o Vasco toma um transfer ban. Pra que isso, cara? Pra que isso? Vou botar aqui, ó. Vou botar aqui na palpa. Vou botar aqui pra gente perguntar. É isso aí, não pode deixar de perguntar não. Isso aí, Flávio, ainda causa um problema com o empresário importante, né, o Juliano Bertolucci, e você pode ver que nenhum jogador dele foi especulado nessas últimas duas janelas, né, tanto a nacional quanto a do início do ano. Evidentemente também tem uma questão do Alexandre Matos, talvez ter a sua prioridade de negociação com certos empresários, mas o Juliano Bertolucci tem uma carteira de atletas importantes. E isso acaba dando para o mercado uma visão ruim, né? Acho que não virou saco para isso, essa é a grande verdade. Então é só para deixar claro em relação a essa questão. É isso aí. O Vasco recuperou no início do ano passado, por ter virado SAF, por ter feito movimentações importantes e até caras no mercado, recuperou, de certa forma, a credibilidade que estava zerada. O Vasco não tinha credibilidade nenhuma no mercado. A partir do momento em que começou a atrasar vários pagamentos e chegou a sofrer até o transfer ban, só não prejudicou porque a janela estava fechada no momento em que houve o transfer ban, naquele primeiro momento, e aí depois está no fim do ano, o Vasco dando um pouquinho mais de tempo. A gente falou muito sobre isso, você falou muito sobre isso no ano passado. E aí essa credibilidade, de novo, houve uma tentativa de recuperação, porque o Vasco quitou algumas dívidas com o clube, no fim do ano passado, para o início desse ano, e agora começa de novo a pecar dessa forma do modus operandi que o João citou, que é ruim para o mercado, é ruim para a visibilidade do clube, para a credibilidade do clube, e mais uma vez resolvendo o Andrei. Aliás, para mim, a gente como jornalista tem direito de desconfiar. É o direito do jornalista desconfiar de qualquer coisa, se correr atrás e apurar. Para mim, tudo que está em volta dessa negociação do Andrei é muito estranho. Tudo que aconteceu naquela negociação, a volta do Vasco, repassado aqui, repassado ali, para mim é muito estranho a negociação do Andrei na venda dele naquele momento em que ele tinha renovado o contrato, depois saiu. Aí bem explicado para mim nada que se refere a essa negociação. Sem dúvida alguma. 22h45. Joel, vai procurar um lugar para pegar aquele papá, comer um negocinho, descansar, porque amanhã o negócio é bravo. Amanhã tem BDG, amanhã tem Guarda do Meio-Dia, viagem para a Bragança. E 5h30 da tarde, espera o amigo para que a gente possa abrir a nossa jornada Brasileirão AV 2024 no Estádio Velho, trazendo as emoções já direto na pista. Grande abraço, obrigado, viu, Joel? Valeu, Flávio, valeu, Marquinhos, toda a galera que está nos acompanhando. É isso. Amanhã eu estou no BTG, pela manhã. Eu, Emerson Rocha e Sérgio Quinte, nós três, no BTG. E depois almoçar com o nosso querido amigo Santos, partiremos da Bragança Paulista. Então é isso, nos vemos amanhã pela manhã ainda daqui de Campinas e depois 5h30 em definitivo
lá do Nabi Abichedi para Vasco e Red Bull Bragantino, Bragantino e Vasco, pela segunda rodada do Brasileiro. Um abraço, galera. Até amanhã de manhã. Cuidado, João Silva. Cuidado, hein? Cuidado. Faltam 22h47. Grande abraço ao Pedro Souto, vergonhosa situação, realmente. Está aqui Sérgio do Black. Mas peraí, o André foi vendido por 200 milhões de euros. Que confusão. Marcos Augusto Pereira fala a mensagem do Valeu Roberto do domingo, não foi uma referência, veja a mensagem do jogo despedido. Ele foi. Eu comentei, Marcos, é o seguinte, um formato que foi igual, mas como vai ser também a nova parada o patrocínio, que geralmente é o patrocínio cortando a faixa diagonal. E aí, em alguns momentos, vai ser paralela a faixa diagonal. Como havia coincidência essa situação do Roberto, esse do jogo Vasco e Deportivo La Coruña, quando o Roberto pediu, ele já foi feito no esporte, e ele teria caminho do Vasco já com algo dizer paralelo. Entendeu? Mas é claro, foi referente. That's better. Don't worry. It's just a scrape. Grande abraço ao Alan Muniz, ao Felipe, tem algum superchat aqui? Esse é o momento do superchat. Mas o superchat... Free will or was it fate? Vocês estão ótimos. Manda um superchat pra nós aí, pra gente